Meu nome é Daniel Félix Delgado, eu sou professor da FAI para as disciplinas de Planejamento Estratégico Educacional e Gestão da Informação e do Conhecimento. Estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o módulo específico de planejamento da propriedade, uma visão de futuro dessa propriedade. Como o planejamento estratégico vai auxiliar a propriedade a estruturar a sua visão a longo prazo sobre quais são os resultados que ela deseja atingir. Em primeiro momento, por que o planejamento estratégico é importante, tanto para a propriedade quanto para o gestor? Em primeiro momento, hoje a propriedade em si ela pode vislumbrar alguns resultados e atingimento de alguns grandes objetivos que nem sempre é fácil de atingir se você não consegue se programar para isso. Agora, a importância desse mesmo planejamento estratégico para o gestor da propriedade também tem a sua relevância, uma vez que a propriedade, ao ter que atingir alguma coisa que deve ser construído com muito trabalho e normalmente algo que demanda muito trabalho, demanda muito tempo, seja 1, 2, 3, 4 ou até 10 anos para conseguir construir grandes sonhos, o gestor tem também aquela grande dificuldade entre viabilizar nesses 5, 10 anos o que deve ser feito, só que ao mesmo tempo ser capaz de gerenciar a rotina do planejamento estratégico. Um planejamento estratégico, quando bem feito e quando bem elaborado e quando bem discutido dentro da propriedade com as pessoas que deve ser discutido, quando assertivo na medida e na dose que deve ser, que as ações devem ser conduzidas para que esses resultados sejam atingidos, ele vai permitir com que a equipe tenha resultados eficazes. O que significa isso? Com que a equipe realmente cumpra aquilo que foi combinado tanto entre o líder, quanto a equipe, quanto as necessidades da propriedade como um todo. A equipe se sentirá parte da propriedade e a equipe se sentirá parte do resultado da propriedade. Quando bem elaborado um planejamento estratégico, a administração do tempo ela é muito mais facilitada. Por quê? Pelo simples fato que as pessoas já sabem o que tem que fazer. As pessoas elas não ficarão o tempo inteiro olhando apenas para aquilo que elas fazem hoje e imaginando cada um do seu jeito o que no futuro será importante. Por consequência, um grande e terceiro benefício seria a motivação das próprias pessoas. E atenção, porque eu trato o termo como pessoas, eu não trato o termo como funcionários ou apenas colaboradores, porque para uma propriedade, as partes interessadas dessa propriedade são muito maiores do que simplesmente os colaboradores. Desde vizinhos até a própria cidade onde a propriedade rural está inserida, outras propriedades que podem ser consideradas como concorrentes ou às vezes até parceiros de negócio, todos eles têm interesse. E quando vocês fazem um planejamento estratégico que realmente traduza o que vocês querem respeitando a propriedade em si, todo mundo acaba entrando num nível de motivação muito maior. Por consequência, os valores da propriedade, ou seja, aquilo que a propriedade acredita, a forma de trabalho, isso acaba sendo resguardado à medida que o tempo passa. Uma vez que o planejamento estratégico ele viabiliza, se não até força, uma discussão entre as pessoas que são essas partes interessadas da propriedade sobre o que a gente deseja para o futuro. E a gente verá, à medida que a gente desenvolve um planejamento estratégico, que isso vale para qualquer esfera, tanto uma propriedade rural, quanto uma empresa, uma organização simples de qualquer natureza, até para a nossa própria vida pessoal, uma vez que a gente consegue, de fato, olhar o que a gente precisa atingir como resultados e o que a gente precisa hoje fazer para atingir tais resultados. Um planejamento estratégico promove a criatividade, uma vez que eu paro para pensar em cima do meu entorno, eu paro para pensar sobre tudo aquilo que eu gostaria de fazer e aí sim eu priorizo e muitas vezes eu não tenho recursos para tudo aquilo que eu preciso fazer. Então a criatividade aí acaba sendo um grande fator e por consequência leva a tão dita e famosa inovação dentro das empresas. Por que não inovar? Propriedades rurais no Brasil são conhecidas justamente pelo seu caráter em conseguir resultados e níveis de produtividade comparáveis a outros países com muito mais recursos. E isso em muito a capacidade de criatividade que a gente tem para encontrar soluções para problemas que a gente nem imaginava como iriam ser solucionados. Um planejamento estratégico bem feito, ele permite uma maior delegação.
Em outras palavras, se todo mundo concordou sobre o que deve ser feito e se todo mundo se enxergou naquela parte do que deve ser feito, é muito mais fácil também que as pessoas façam sem terem que perguntar o tempo inteiro para o chefe o que deve ser feito. Dessa maneira, a análise dos problemas que aparecem dentro da propriedade também é facilitada, uma vez que, durante tempos e em tempos, a propriedade como um todo ela vai parar, seja através do proprietário, seja através do gestor, através de todas essas pessoas juntos, para analisar o que deve ser alterado na propriedade e para analisar quais são as oportunidades que devem ser aproveitadas, não no hoje, mas sim no futuro, e muitas vezes um futuro talvez mais distante. A ideia do planejamento estratégico bem elaborado também é que ele permite uma tomada de decisão baseada em fatos. Fatos podem muitas vezes não ter certeza absoluta de se esses fatos são verdade ou não são, se eles são exatamente da forma com que eu penso ou da forma com que eu descrevo. Só que o importante é que o planejamento estratégico força a nossa reflexão quanto a esses fatos. Um dos aspectos recém-abordados por vocês no encontro presencial é justamente a diferenciação entre os conceitos de curto, médio e longo prazo. Uma das coisas talvez mais difíceis até para as próprias organizações e para os seus gestores, uma vez que a ideia de curto, médio e longo prazo ela é relativa. A forma com que a gente interpreta o que é curto, médio e longo prazo em dias, meses e anos, por exemplo, pode variar de pessoas a pessoas, de propriedades a propriedade, de empresa a empresa. Gostaria, no entanto, de refletir com vocês quanto ao conceito em si. A ideia de que curto, médio e longo prazo eles estabelecem horizontes temporais diferentes entre eles. E o que é curto prazo naturalmente exigirá muito menos esforço e muito menos tempo do que aquilo que é considerado a longo prazo. Curto prazo normalmente é algo mais imediato. Médio prazo é algo que lhe viabiliza o atingimento de alguma coisa mais distante. E longo prazo é naturalmente mais difícil de se prever, é naturalmente mais difícil de identificar o que deve ser feito, quais resultados serão obtidos a longo prazo. E é justamente aí que a importância do planejamento estratégico se torna vital para qualquer propriedade rural, para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Porque olhar e planejar no curto prazo, todo mundo consegue fazer. Focar nas atividades do dia a dia, focar nas necessidades urgentes, nos pepinos, nos incêndios, nos problemas que acontecem o tempo inteiro, é mais fácil porque os problemas aparecem. E a partir do momento que os problemas apareceram, fica-se muito mais evidente o que eu preciso fazer para resolver os problemas. Agora, e quanto a problemas futuros? E quanto a oportunidades futuras? E quanto a novas necessidades que a gente ainda nem imagina? É justamente nessa esfera que o planejamento estratégico vai trabalhar. Por isso, um grande pedido. Não considerem o planejamento estratégico como se eu olho em curto, médio e longo prazo, como se ele tem que ser preciso e exato a médio e longo prazo. Porque o planejamento estratégico em si, ele é impreciso de partida. Agora, quando eu me forço a pensar no planejamento estratégico, eu naturalmente tenho alguns benefícios em retorno desse planejamento estratégico. Lembrando, por mais impreciso que ele seja. Justamente pelo fato que eu me forço a pensar nesse futuro, médio e longo prazo, quando eu olho, e vamos considerar que um médio e longo prazo para uma propriedade, a propriedade, digamos assim, ela vai sonhar em um horizonte de tempo que seja para ela mais realista. Diria o que? Seus 3, 5, 10 anos. Vocês conseguem imaginar a propriedade de vocês até quanto? Daqui a 5 anos vocês conseguem imaginar como é que vocês querem a propriedade? Então talvez seja um horizonte legal. Se vocês sabem ou como conseguem imaginar 10 anos e imaginam de uma forma clara ou mais ou menos clara quais são os passos que vocês devem tomar para chegar nisso que vocês sonham para daqui a 5, 10 anos, pensem em tal horizonte de tempo. Agora, independente o planejamento estratégico, por ele ter que olhar a longo prazo, ele força a tratativa e força a discussão de alguns aspectos fundamentais, que justamente por essa discussão e pela concepção de objetivos voltados a esses fatores, traz alguns benefícios. Torna, por exemplo, a propriedade mais lucrativa e competitiva. Naturalmente, porque não são todas as propriedades. Se eu posso dizer, pela minha experiência empírica, talvez,
é que 95% das propriedades, elas não têm uma intenção pragmática de se preparar para um futuro distante. Normalmente, quando as pessoas pensam em futuro, a gente pensa, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Mas, de novo, e o médio e longo prazo? E aquele futuro que a gente está falando de 3 anos, de 5 anos, de em alguns casos 7, 10 anos, se realmente o planejamento estratégico for bom. No começo é muito difícil a gente imaginar, mas à medida que vocês vão desenvolvendo esse ciclo de planejamento estratégico ano após ano dentro da propriedade, as pessoas que fazem parte daquela propriedade começam a se acostumar a pensar nesse longo prazo. E aí fica muito mais fácil. Dessa maneira, eu consigo pensar e, de certa forma, fazer com que o planejamento estratégico contribua para um crescimento sustentável a médio e longo prazo também. E o que é esse crescimento sustentável? Não é apenas sustentabilidade como meio ambiente, é sustentabilidade como a empresa respeitando tanto o meio ambiente quanto respeitando aspectos socioeconômicos, comunidade, a forma com que outras partes dependem ou esperam que a propriedade tenha seus impactos positivos, assim como a própria sustentabilidade da propriedade rural. De nada adianta a gente respeitar o meio ambiente, de nada adianta a gente trabalhar de uma forma equilibrada com a sociedade se a empresa vai à falência, se a propriedade vai à falência em 2 ou 3 anos. Então eu tenho que equilibrar tudo isso. E o planejamento estratégico em muito permite isso. Também, e isso que é uma parte interessante, o planejamento estratégico ele vai focar em médio e longo prazo. Mas justamente por eu saber o que eu tenho que fazer em médio e principalmente longo prazo, ou seja, quais são as grandes ações que eu tenho que fazer para atingir os meus grandes desejos a longo prazo, fica mais fácil saber o que eu preciso começar a fazer hoje. É como na vida pessoal. Se eu quero no futuro fazer um curso e me aprimorar em determinada área, mas o curso ele é longo, o curso ele é difícil, eu sei que hoje eu tenho que começar a pensar em como eu vou atingir esse grande resultado. Por mais que esse grande resultado seja atingido daqui a 4, 5 anos. O planejamento estratégico também permite que os colaboradores contribuam com o futuro da propriedade rural. Isso é um aspecto muito importante que eu gostaria de frisar. Todo gestor da propriedade, principalmente o proprietário, ele naturalmente tem a autonomia para direcionar a propriedade como bem entender, justamente por ele ser a pessoa de referência lá dentro. Agora, um dos maiores benefícios de um planejamento estratégico, ele só é viabilizado a partir do momento que ele se torna mais participativo, mais colaborativo. Não significa que o gestor e que o proprietário vão abrir mão de sua responsabilidade e vão abrir mão da tomada de decisões e deixar que os outros decidam. Não. Agora, significa que quando eu começo a pensar no futuro, antes de eu, gestor, antes de eu, proprietário ou proprietária, começarmos a nos preocupar em cima do que fazer, eu paro para escutar as pessoas que comigo trabalham. Porque muitas vezes essas pessoas têm percepções diferentes das nossas, que podem agregar, que podem melhorar, e nos levam à tão dita criatividade que a gente falou agora há pouco. Dessa forma, se eu consigo pautar ações em curto prazo, naturalmente eu também sei onde eu devo gastar os meus recursos em curto e até médio e longo prazo. Da mesma maneira, se eu quero conseguir um curso ou quero me tornar uma pessoa de referência no meio onde eu trabalho, só que isso vai exigir anos de dedicação, eu sei que eu preciso hoje começar a economizar para que esses anos sejam convertidos nos resultados e provavelmente eu irei me privar de muitas coisas que devo fazer. Da mesma forma é a propriedade. A propriedade vai ter que imaginar onde quer chegar em médio e longo prazo e imaginar também o que deverá gastar e fazer para chegar a esses resultados. E aí que o planejamento estratégico traz e revela mudanças necessárias para que a gente tanto aproveite oportunidades quanto evite problemas futuros. Se eu sei que daqui a 5 anos eu quero me tornar uma propriedade com uma capacidade de absorver 3 vezes mais lotes que eu consigo absorver hoje, naturalmente eu começo a me preparar hoje para que isso seja possível. Consigo, através desse processo de planejamento estratégico e participação com as pessoas em volta, identificar por consequência novas ideias e todo esse benefício que o planejamento estratégico traz, ele traz e é traduzido na melhoria da comunicação entre as pessoas, principalmente quando a gente está olhando numa ótica de planejar,
de olhar para frente, olhar para esse futuro. Um planejamento estratégico bem elaborado, um planejamento estratégico cujas palavras que vocês estão colocando no papel façam sentido real para vocês e para as pessoas que envolvem. E atenção que esse sentido real não é apenas ficar um texto bonito. O texto bonito talvez é o que mais importa. Desculpem, o que menos importa. O que mais importa, na verdade, é que esse texto traduz exatamente o que vocês pensam e o ideal é que todas as pessoas da propriedade, todas aquelas partes interessadas pensam a respeito da propriedade. Porque senão não adianta, é um texto que ele não será traduzido na prática. E se nada for traduzido na prática, os resultados não funcionam. O que precisamos ter, então, para que um planejamento estratégico se torne efetivo, que atinja o resultado e que também ele não gaste tanto tempo dentro da propriedade, porque todo mundo tem tempo limitado. Primeiro, fundamental, é o apoio real dos responsáveis. O apoio real dos responsáveis significa que, independente de qual estrutura que vocês vivenciam na propriedade, a pessoa ou as pessoas ou o grupo de pessoas, que são as pessoas que mandam, eu até não gosto desse termo, e por isso justamente trago dessa forma, mas as pessoas que direcionam, as pessoas que dão o rumo à empresa, eles têm que saber que esse planejamento estratégico é importante. E essas pessoas, elas têm que apoiar, elas têm que incentivar. E são as pessoas que terão a responsabilidade de, uma vez feito o planejamento estratégico, pegar tudo aquilo que fora desenhado e que fora combinado entre as pessoas que participaram e garantir que aquilo vai ser executado. Cobrar acordos que foram feitos, cobrar objetivos ou cobrar resultados que foram acordados entre essas partes. Mas Daniel, há um pouco tempo atrás você comentou que o planejamento estratégico é impreciso e agora você está dizendo que eu tenho que cobrar das pessoas isso? De fato, a cobrança ela não significa que a pessoa tem que atingir os resultados da forma com que foi planejado, porque o planejamento estratégico, sim, é impreciso. Mas dentro de um limite daquilo que é adequado, eu tenho que garantir que as pessoas não se esqueçam daqueles objetivos. E esse apoio incondicional, e esse apoio e essa cobrança da liderança, essa cobrança do proprietário, essa cobrança do gestor, ela é fundamental. Porque senão as pessoas vão pensar num planejamento estratégico e vão enxergar, por outro lado, o gestor como se o gestor ficasse de braços cruzados e ele realmente não estivesse interessado naquilo que foi escrito. Por isso que o importante de um plano estratégico, depois de todo esse processo do planejamento estratégico, não é o papel em si. O importante é a discussão do processo e a forma com que aquilo que está escrito no papel será incorporado e está na cabeça e no coração das pessoas. E para além do apoio real dos responsáveis, daquele apoio incondicional e cobrança quanto à execução, é muito importante que o clima propício também seja desenvolvido dentro da propriedade. Digamos, por exemplo, que o integrador passou um problema e ele não consegue vender e atender os clientes da mesma forma com que atendia antes e ele vai precisar reduzir a produção dele. Por consequência, ele vai comprar menos de você. Digamos que essa infeliz situação aconteceu e a gente precisa demitir, por exemplo, metade do quadro funcional. Ok, como é que você se sentiria se eu chegasse como um gestor ou como um proprietário e, por exemplo, hoje mandasse embora metade das pessoas, você foi uma das pessoas que ficou naturalmente por ter sido um funcionário ou um colaborador competente, você vai querer pensar num planejamento estratégico. Mas eu não mandei você embora. A ideia é, se não existe clima na propriedade, e naturalmente, depois de demitir metade das pessoas, eu acho que propriedade alguma, empresa alguma e família alguma vai ter clima. Se não existe clima, não faça um planejamento estratégico. Não force as pessoas a pensarem num futuro se não existe um ambiente adequado a isso. Então, antes de pensar no planejamento estratégico, na prática, aqui tudo bem, aqui a gente está criando e aqui é bem unilateral, talvez não tão participativo quanto deva ser dentro da propriedade, mas se não existe clima, não planeje. É importante que as pessoas queiram e se sintam parte do processo. Para que um planejamento estratégico funcione, ele precisa de uma participação organizada. Estes passos que a gente propõe no módulo para vocês de planejamento da propriedade são passos conceituais baseados na interpretação de algumas teorias da administração. Significa que o que a gente traz aqui é a verdade absoluta? Ao contrário. O planejamento estratégico em si, ele é um resultado do mundo.
As teorias de planejamento estratégico são o resultado da observação daquilo que aconteceu em organizações, empresas e propriedades. Isso significa que dentro da sua propriedade também você tem condições e você tem talvez a obrigação de tratar o processo de planejamento estratégico da forma mais adequada à necessidade da propriedade. Agora, desde que seja organizado, desde que as pessoas compreendam o início, meio e fim da elaboração do planejamento estratégico, certamente vai funcionar, independente se são exatamente esses passos que aqui propomos a vocês, ou se é uma mescla, ou se é uma incorporação de passos e boas práticas que vocês viram em outras propriedades. Lembrando sempre, planejamento estratégico é curto, principalmente médio e longo prazo. Ok? A ideia é, para que o planejamento estratégico funcione, todos esses fatores que a gente acabou de abordar, eles devem ser respeitados e abordados e conduzidos. Só que o importante é, vocês têm que ter a consciência que um planejamento estratégico é importante. E vocês, por favor, não interpretem, eu não falo apenas para o gestor ou para o proprietário que aqui assiste o vídeo. Eu falo para todas as pessoas que estão envolvidas no planejamento. Se as pessoas da propriedade como um todo não querem ter um planejamento estratégico, elas vão achando desde o começo, se forem envolvidas nisso, que aquilo não serve para absolutamente nada, que aquilo é muito chato. E se as pessoas não têm a consciência da necessidade de um planejamento estratégico, por consequência, elas não irão desejar um planejamento estratégico. Pergunto, adianta você planejar alguma coisa se você sabe que as pessoas que vão executar o planejamento não acreditam que aquilo é importante? Então, talvez aí, em suma, o que eu queria tratar com vocês sobre critérios fundamentais para que um planejamento estratégico funcione. E agora, quando a gente for entrar na parte de identidade da propriedade, gostaria de fazer esse convite, que vocês tenham a consciência da necessidade e que vocês patrocinem perante outras pessoas e principalmente com vocês o tempo necessário para que vocês acreditem naquilo que está sendo colocado no papel. O planejamento estratégico ele só será efetivo quando ele de fato se tornar uma verdadeira reflexão e não ficar apenas no papel, porque o papel ele é esquecido. A reflexão, ela muda a nossa ação. E como é que a gente vai pautar então? Tem na apostila de vocês um esquema. Esse esquema ele trata basicamente os passos deste planejamento estratégico simplificado que a gente propõe para a propriedade rural. Em primeiro momento, a gente fala de uma análise ambiental. Análise ambiental, tanto externa quanto interna, foi o que vocês desenvolveram até agora nessa primeira etapa. O que significa essa análise ambiental externa e interna? Significa eu ser capaz de olhar para fora e tudo que pode colocar em risco pode me afetar. E para fora da propriedade eu falo tudo. Posso falar desde o que acontece com o meu vizinho até o que acontece, por exemplo, uma epidemia como a Ebola, que começou na África, mas logo, logo ele já se torna uma realidade, talvez uma ameaça em outros países do mundo. E também eu tenho que olhar para um bom planejamento estratégico como as coisas estão dentro de casa. A tão dita análise ambiental interna, que identificam aspectos fundamentais que eu devo tratar comigo para melhorar. É mais ou menos como a nossa vida, né? Se a gente quer alguma coisa em um objetivo a médio e longo prazo, eu tenho que saber quais são as condições do contexto externo que me permitem com que eu aproveite essa oportunidade e quais são as condições internas que vão servir como barreira ou como favorecimento, facilitador, talvez, melhor dizendo, para que aquilo funcione. E a ideia do planejamento estratégico não é naturalmente ficar apenas analisando o ambiente como a gente colocou, é fazer com que a leitura desse ambiente se torne um resultado prático para a propriedade. Agora, adianta simplesmente ler um ambiente e começar a imaginar o que fazer? Até em alguns casos adianta, só que falta algo no meio, porque é tanta coisa que eu posso fazer por frente a oportunidades do ambiente externo, frente a forças e fraquezas minhas, que eu muitas vezes posso perder o rumo. E é aí que entra a identidade da propriedade, o foco, principalmente, das duas aulas que a gente verá em seguida. A identidade da propriedade, que a gente fala missão e visão, elas serão aquela cola que faz com que a gente saiba o que procurar na análise ambiental, tanto externa quanto interna,
para só depois pensar em ações estratégicas. Mas a identidade da propriedade responde não apenas para você, mas para todas as partes interessadas da propriedade, o que a gente quer fazer hoje e o que a gente quer atingir no futuro. E lembrando, o planejamento estratégico é curto, médio e longo prazo, principalmente. Muito obrigado. Conversaremos daqui a pouco.